Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia! Tô tentando achar um filtro aqui, ó. Vim com a cara com a coragem, só com... Aí, já deu uma melhorada no meu rostinho. Falei... Vim só com um protetor solar no rosto, sem uma basezinha e sem nada. Tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não faço live, né? Essa caixinha de pergunta, essa última caixinha de pergunta que eu abri, pipocou muito essa questão do meu filho só dorme mamando, meu filho tem 10 meses, só dorme mamando, meu filho tem 11 meses, só dorme mamando, meu filho tem 1 ano e 5 meses, só dorme mamando, meu filho tem 6 meses, só dorme mamando. A gente vai conversar sobre isso, tá? Vamos começar, né? Pra quem já tá aqui. Depois vocês me falam se esse é um bom horário, porque é um horário que eu funciono muito bem. E que eu falo que eu entrego tudo nesse horário, né? Então, de repente, é um horário que a gente pode pensar em tentar marcar e deixar uma live fixa. Queria fazer muito isso esse ano. Vamos ver se a gente consegue, se for um bom horário pra vocês. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo bem? Me mandem aí um sinal de fumaça, dizendo: Fer, tá ótimo o som. Não, nossa, Fer, tá péssimo. Me mandem aí. Tô esperando vocês me falarem. Sim, estão me ouvindo bem. Isso é bom. Gente, eu queria começar primeiro conversando um pouquinho com vocês, explicando um pouquinho sobre isso, tá? Quem sou eu, né? Pra quem é novo aqui, me chamo Fernanda. Eu sou fisioterapeuta e sou educadora física. Eu lá em 2017 me tornei mãe da Diana. E um dos grandes prazeres da minha maternidade foi amamentar. Eu sempre amei amamentar. Quem me conhece sabe, o Pedro desmamou por ele. E desmamou agora com 10 meses. E pra mim é muito difícil ainda isso, tá? Eu amamentaria ele por um tempão. Todo mundo que me conhece sabe isso. Então eu amo amamentar e eu não acho que a amamentação ela é um problema. E pra quem tá aqui na live agora mas minha questão não é peito, é mamadeira. Pode ficar. Minha questão não é mamadeira, é ninar o meu filho. Pode ficar, porque a gente vai falar, tá? Então, assim, eu amava amamentar a Diana. A Diana foi uma criança que não chupou chupeta. Não acho que precise chupar chupeta pra dormir bem. Não acho isso, tá? Mas aí, o que eu fazia? A forma que eu sabia acolher a Diana era mamando, né? Então, assim, ela fazia... Eu colocava ela no peito. Eu tive tendinite nos punhos na gestação. E depois que ela nasceu, ficou muito difícil. Eu fiquei por muito tempo com dor. Então, assim, ninar não era uma opção, tá? Ninar não era uma opção. Então, assim, ela chorava, eu trazia ela pro peito. E ela mamava e voltava a dormir. E qual que é a grande questão ali, né? Primeiro, a gente precisa pensar que tem crianças que dormem mamando e que isso não é um problema. Que aí depois a criança dorme super bem. Mas pra minha filha e pra grande maior parte das crianças, isso passa a ser uma questão. Por quê? Porque aí essa criança ela só sabe voltar a dormir mamando. Seja peito, seja mamadeira, seja ninando. Porque é uma associação, é uma forma de pegar no sono. É a forma que a gente ensina essa criança. E aí eu me vi louca, verdadeiramente louca, quando a Diana tinha 10 meses. Na verdade, não era só isso que eu fazia de errado. Eu não tinha, porque sono é multifatorial, né, gente? Então não dá pra gente olhar pra uma única coisa. É importante que a gente entenda que a gente precisa olhar pra esse sono como um todo. E eu, assim, na minha casa eu não tinha rotina, eu não sabia. Sei lá, eu amo rotina, mas não sabia. Eu saía pra trabalhar, então eu pegava a Diana e cada hora era uma hora e virava aquela bagunça toda, né? E aí quando eu fui parar pra estudar, porque eu falei, chega, não dá mais, eu não suporto mais acordar 6, 7, 8 vezes durante a noite, pra mim não dá mais, né? Eu como mãe no dia seguinte, eu não tava bem pra ficar com ela. Eu tava assim, extremamente irritada. E ela também, né? Ela era aquela criança que tava sempre meio que chorando, sempre, né? E aí eu falei, chega, vamos estudar isso aí. E aí eu fui cuidar do sono como um todo, como eu sempre falo por aqui. Quem me acompanha sabe, eu falo, olha, é multifatorial, a gente tem que cuidar da rotina, a gente tem que cuidar do ambiente de sono. Tem que cuidar, não tem o que fazer, tá? Tem que cuidar, isso é importante, isso é nosso dever como mãe, como pai, né?
Mas lá, aí eu entendi que a Diana sabia adormecer mamando. Porque assim, ó, ou ela dormia mamando, ou ela dormia dando volta de carro. E aí não dava, né, gente? Porque volta de carro, tipo, meia-noite, 1h da manhã. Já cheguei, tá? Na bizarrice de enfiar ela dentro do carro e sair da volta de carro. E sabe o que acontecia? Chegava na garagem, parava o carro, desligava, ela acordava. E aí eu falei, gente, eu preciso mudar isso, né? Eu preciso mudar isso por nós. E aí que foi que eu comecei a estudar lá em 2017. E até hoje eu tô aqui. Foi depois que eu consegui ajustar o sono dela, que eu consegui ver a mudança na minha casa. E assim, ó, às vezes a mãe me manda e eu gosto sempre de dar ênfase aqui. Quando a mãe diz assim, nossa, você fez um milagre na minha vida. Não, cara, eu não faço milagre na vida de ninguém. Você assumiu a tua responsabilidade sobre a forma do adormecer ou sobre a rotina do teu filho, colocou em prática de forma consistente, você lidou com isso, que não é fácil, e você conseguiu obter um bom hábito de sono, você conseguiu mudar o hábito antigo, né? Mas teve muita dedicação dessa família por trás. Eu não sou mágica, tá? Então essa é a primeira coisa que eu falo quando eu fecho uma consultoria com a família. Eu não tenho uma fórmula mágica. E nem sempre eu vou conseguir resolver esse processo todo do sono da criança em 30 dias. Às vezes essa criança vai levar mais. Eu sempre falo assim, o sono da Diana, sono noturno, a gente evoluiu muito rápido, mas a soneca... Foram 50 dias, eu tenho um diário anotado. Muito protesto em todas as sonecas e muita consistência e muito acolhimento. Em momento nenhum teve abandono, tá? Em momento nenhum teve abandono. Então, não acho que existe abandono. Então, vamos lá, vamos entender o que acontece. Quando a gente fala sobre... Deixa eu terminar de tomar o café aqui, peraí. Café morninho, né? Porque quem me conhece também sabe que eu gosto de um café morninho. Não gosto de café quente, não. Quando a gente fala sobre o adormecer mamando, a gente precisa entender que a gente está criando ali uma associação, né? Então, a gente explica para a criança assim, ó, tá sentindo o corpinho com sono, precisando dormir? Vem cá, mamãe vai te dar mamar. E aí a criança entende que é mamando que se dorme. Eu repito isso várias vezes, todos os dias, porque funciona. Ou então, vamos deixar mais amplo aqui. Eu vou lá e coloco o meu filho pra ninar. Eu nino meu filho. Eu pulo, ontem a minha irmã comprou uma bola de pilates, eu peguei o Pedro, coloquei ele na bola de pilates, ontem eu comecei a pular. Tipo, aleatório, assim, ó, na cozinha da minha mãe, horário, nada a ver com o sono dele. Juro, gente, eu pulando pra ela gravar, eu pulando exagerado, ele começou a fazer assim, ó. Né? Ou então o ninar também é uma associação, o pular na bola de pilates, o balançar na rede também é uma associação. E aí a criança dorme ali, ela dorme com aquilo ali, ela entende que quando ela tem sono ela precisa daquilo ali, entende? E aí ela dorme, e aí eu garanto que ela durma no meu colo, eu espero que ela entre em sono profundo. Não é o que a gente faz? Lógico que eu fazia, vocês também fazem. Quem tá aqui e tem uma questão com associação de sono provavelmente faz. E espera a criança pegar no sono bem ferrado no colo para depois transferir. Não é? A criança dormiu. Eu vou lá e transfiro ela pro berço. Ou pro colchão, ou pra cama compartilhada, enfim. Né? Eu transfiro ela para algum lugar. Daqui a pouco vai ter a troca de ciclo de sono, gente. Vai ter, não tem como. Isso é fisiológico. Algumas crianças... mesmo tendo uma associação de sono, já atendi, isso existe, tá? Então, conseguem emendar o ciclo de sono, tá? Conseguem emendar. E depois emendam sozinhos, sem não necessariamente precisar mamar. Ou precisar ninar, ou precisar, enfim. Outras crianças, não. Outras crianças, na troca do ciclo de sono, acordam e não sabem voltar a dormir, e não conseguem voltar a dormir. E aí é onde essa criança solicita, ou solicita o mamar, ou solicita o balançar, ou solicita, enfim, não é? E aí é onde a gente fica a noite inteira nisso, né? Então, quando a gente entende que a questão é uma associação de sono, a gente precisa mudar essa forma de dormir. E aí a minha sugestão, anotem isso, prestem atenção no que eu tô falando.
tá? Porque assim, se vocês colocarem isso em prática na casa de vocês, eu não tô falando que é do dia pra noite. E quando eu fecho uma consultoria lá, que eu fecho com a mãe, eu digo, olha, eu vou te acompanhar 30 ou 60 dias diariamente, pegando seus relatos e te orientando. Mas eu preciso da sua parte, eu preciso da sua consistência. Não tem milagre, não tem, tá? Então, peguem isso que eu tô falando aqui pra vocês, anotem isso e façam. Mas não acho que vocês vão fazer uma vez e que vai resolver, porque não vai resolver. Não é assim. A mudança não acontece assim, tá? É como qualquer outro hábito. Olha os hábitos na sua vida. E aí? Entendeu? Olha lá, a Daiane falando, ó, meu bebê dorme mamando e consegue me... Pô, então tá tudo certo. Se isso não atrapalha o sono, eu não sei a idade do seu bebê, mas se isso não atrapalha a alimentação do seu bebê durante o dia, segue a vida. Pode ser que um dia isso venha atrapalhar o sono? Pode. Aí você sabe o que você tem que fazer, você tem que mudar isso. Ou pode ser que isso nunca vai atrapalhar e tá tudo bem, tá? E aí você segue. Eu acho que é isso, tá? Então assim, mas se na tua casa atrapalha, como é que a gente vai mudar? A gente vai mudar assim, ó. Eu gosto de pensar o seguinte, se for um bebê de 0 a 3 meses, é natural, é fisiológico que esse bebê saia da mamada sonado, já querendo adormecer, seja na mamadeira ou seja no peito. Isso vai acontecer, não é? Mas, se a gente tenta organizar da maneira que a amamentação ela fica no início da janela e não no final, há muito lucro aí. Por que há lucro? Porque essa criança vai estar acordada e vai mamar bem, diferente de uma criança que vem pro peito ou pra mamadeira sonadaça e mal mama e já dorme, né? E a gente vai conseguir aos poucos ensinar uma outra forma para essa criança adormecer. Um bebê que está na estrogestação, eu posso oportunizar o berço para essa criança. Se essa criança aceita o berço, posso. Se ela não chora, se ela fica de boa ali, põe ele ali. Faz um carinhozinho na barriguinha, prepara o ambiente, vai deixando, vai permitindo. Oportuniza. A gente não oportuniza. Fernanda, eu coloco meu filho no berço e ele chora. Ok, traz pro colo. Meu, não vai balançar teu filho. Se teu filho tá tranquilão no colo, dá um colo apertadinho, gostosinho, mas não vai ficar balançando. Fernanda, meu filho tá chorando muito, eu tô no período da estrogestação, eu posso balançar? Pode, balança pouquinho, não é movimento. Bebê acalmou, eu paro. Eu não fico balançando, aquela coisa enraizada de ficar balançando. Não fico, entendeu? Permito que a criança faça parte dela. E aí eu vou evoluindo. Em uma ou outra soneca ou em um ou outro momento no sono noturno eu ponho essa criança acordada ali. Não é pra forçar a barra, tá na estrogestação. Fê, mas em alguns momentos acaba acontecendo, cara, que ele adormece mamando. E aí? Gente, e aí que é natural. O problema é quando a mãe me diz assim, meu filho só dorme se for no meu peito. Não tem outro jeito. E aí eu digo, temos um problema. Desde pequenininho nós temos um problema que nós precisamos começar a olhar. Como é que a gente olha? Ensinando uma outra forma, organizando essa mamada no início da janela de sono. É isso, tá? Dá trabalho colocar a criança pra dormir no colo? É muito mais fácil colocar pra dormir mamando? Orra se é. Lógico que é. Mas é algo importante que a gente precisa ensinar, entendeu? Ah, meu bebê tem mais do que 3 meses. Tô chegando aqui agora na live. Meu bebê tem 4 meses, tem 6 meses, tem 10 meses, tem 1 ano, tem 2 anos. E ele só dorme se for mamando. Ou então ele só dorme se for ninando. Ele tem uma associação de sono, já concluí isso. E aí? E aí, gente, a gente precisa desconstruir as coisas, tá? A gente precisa primeiro olhar e olhar para aquelas outras coisas que eu tô falando pra vocês. Rotina, alimentação, ambiente de sono, tá tudo ajustado? Né? Na consultoria eu só vou falar da forma de adormecer depois que eu já ajustei o restante. Isso precisa ser ajustado, não adianta querer só mudar. É igual quando a mãe às vezes manda assim pra mim, rotina tá super ajustada e mesmo assim meu filho não dorme. Não vai dormir só porque tem rotina ajustada, tem muito mais coisa, é multifatorial, né, o sono. Então eu preciso olhar para as outras coisas. E eu acho que uma coisa sempre muito importante é entender assim, ó, fisiologicamente, essa criança tá bem, não tem nenhum desconforto, porque às vezes eu recebo na caixinha assim, Fê, meu filho, sei lá, tem um torcicolo congênito, uma tensão super grande e tal, ele não dorme. Cara, não vai dormir, existe uma tensão ali. Quando eu tô com dor, vai atrapalhar o sono. Vou dar um exemplo hoje, assim, ó, um exemplo vivo pra vocês. Vou contar uma coisa. A mãe aqui, ó, ficou 1 hora acordada na madrugada essa noite. Entendeu? Pedro vai fazer 1 ano agora, dia 13, né? O Pedro dorme a noite inteira desde os 8 meses.
Pedro está com roséola. Primeiro eu quase surtei, porque eu não sabia o que era, né? O que ele tinha. Tinha febre. Falei, meu Deus, sem nada respiratório, sem nenhum outro sintoma, e eu surtando, tipo, surtando com a dengue, né? Pensei, meu Deus, se não tiver com dengue, né? Assim, parou a febre e pintou o corpo. E aí eu descobri que ele está com roséola. E ele tá, assim, muito incomodado. A pediatra dele falou assim que normalmente a criança não fica tão incomodada depois que passa a febre, porque ele tá muito incomodado. Ele chacoalha a perninha, assim, ó, com coceira. Ele tá com algumas manchinhas no rosto, ele passa a mão no rostinho. Ele tá muito incomodado. Ele acordou 2h20 da manhã, gente. Primeiro, deu um desarranjo no intestino. Ele fez cocô, coisa que ele não faz de madrugada. E aí ele chorou das 2h20 às 3h20. Quando deu meia hora que eu tava com ele no colo, eu já tinha trocado cocô, tava com ele no colo, falei, né, mamãe tá aqui, tá tudo bem. Meia hora com ele chorando, ele não acalmava no meu colo. Eu falei, vamos dar uma mamadeira, né? Mesmo ele já não mamando, ontem ele jantou super mal, porque, né, tava irritado no horário, vamos dar uma mamadeira, acho que vale dar uma mamadeira. Dei. Eu falava, Jesus. Já tinha dado remédio pra coceira que a Amanda tinha dado, né? Foi depois, gente, de 1 hora. E aí eu coloquei ele no berço e falei, olha, filha, a mamãe já fez tudo que a mamãe podia. Agora eu vou te pôr no berço. E aí ele ficou ali uns 5 minutos reclamando. E eu rezando, né, gente? Porque eu falei, gente, eu já dei tudo, eu não sei, eu tava vendo que ele tava muito incomodado. E aí ele dormiu. Então, assim, por que eu contei isso pra vocês? Meu, na minha casa também rola isso. O menino tá com desconforto, o menino deve estar se coçando, tá super irritado durante o dia, tá comendo muito menos do que ele tá acostumado a comer. Vai dormir mal à noite? Vai acordar? Óbvio que vai, é um ser humano, entendeu? Não tem milagre, né? Então eu acho que é muito importante a gente sempre avaliar. Não existe um refluxo ali, não existe uma tensão em lugar nenhum ali. Às vezes tem um dente que tá nascendo, vai trazer um desconforto. O que eu penso é sempre assim, ó. Quando a gente tem uma coisa organizada, naquele momento do caos, mesmo o caos ele é organizado. Então o Pedro não ficou acordando a noite inteira. O Pedro não, né? Ele dormiu super bem até um determinado horário, que veio um desconforto, aí ele acordou, e aí ele teve essa dificuldade. Quando esse desconforto foi passando, que eu tinha medicado, ele conseguiu voltar a dormir. Quando a gente tem uma criança que tem péssimos hábitos, aí é a noite inteira pingando. Então assim, não dá pra ficar se escondendo atrás de, meu filho não dorme bem, porque tem um dente nascendo. Gente, assim, ó, no primeiro ano de vida é a cada mês, a cada semana acontece uma coisa. Então não dá pra gente ficar o tempo inteiro justificando as coisas, tá? Não sou dessa ideia, é salto, é dente, não dá, tá? Não dá. Mas o que a gente precisa entender é que em momentos pontuais eu preciso ter a sensibilidade de que pode existir uma questão física que está atrapalhando o sono do meu filho, né? Então eu preciso avaliar isso. Avaliado isso também, a gente vai mudar a forma dele adormecer, já que ele tem uma associação e essa associação é algo que está atrapalhando o nosso filho a dormir. E como é que a gente muda isso? Vamos começar na associação que eu mais atendo nas consultorias, que é assim, a Master. Meu filho dorme mamando e eu não sei mais o que fazer. E eu não tô falando só de peito, eu tô falando pra vocês de mamadeira, o que eu acho muito pior, tá? Porque assim, ó, toda vez que eu vou dar mamadeira pro Pedro, eu dou só realmente quando é muito fome. Senão eu não dou, porque eu falo, gente, eu vou ficar dando leite pro menino à noite, não tem necessidade mais, né? Não é nem o meu leite, é uma forma, me gera um desconforto, sabe? Então, assim, eu não costumo dar. Então, eu vejo muitas famílias que resolvem a noite inteira com uma mamadeira. Cara, se não é fome, eu não vou resolver com uma mamadeira. Eu preciso acolher de uma outra forma, eu preciso ensinar de uma outra forma. Essa mamadeira vai gerar cárie se eu ficar dando durante a madrugada, né? Essa mamadeira vai atrapalhar a alimentação. Essa mamadeira pode, se for mamadeira, pode causar obesidade. Então eu tenho que ter esse olhar, eu tenho que olhar pra isso, tá? Fer, é peito. Tá, se é peito, assim, pode também gerar uma questão ali com relação à alimentação da criança, principalmente se for acima de 1 ano. Porque é uma criança, às vezes, que não vai se alimentar como deveria, porque tá tendo uma demanda energética muito grande durante a noite. É uma criança também que pode ter cárie, porque durante a noite, mesmo o leite materno, quando essa criança já tem contato com o carboidrato, gera cárie nos dentes, né? E também assim, né, gente, ninguém tá bem no dia seguinte, né? Essa criança que mama várias vezes, ninguém fica bem no dia seguinte. Então, quando a associação é mamar, eu sempre oriento a trocar essa associação por um colo balançando. Fernanda, mas não é uma associação? É uma associação, só que eu vou fazendo trocas. Então, primeiro, a
A criança precisava de um bombonzão pra dormir. Agora eu vou dar um bombonzinho. Aí depois eu dou uma balinha. Depois eu dou um tic-taczinho. E depois eu vou permitindo que essa criança vá cada vez mais sozinha. Então eu vou fazendo trocas. E isso é muito importante. Porque isso é gradual. Isso é respeitoso. Isso eu direciono essa família. Até para que essa família se sinta segura. Eu sou muito adepta ao quê? Então vamos fazer o ritual do sono. Dou banho, troco pijama, faço o que precisa fazer. Sento lá, vou amamentar no peito ou vou dar a mamadeira, mas eu vou tirar meu filho daqui acordado. Fernanda, como é que eu faço isso? Eu não consigo. Olha, eu na minha casa deixo a luz amarela acesa no corredor, tá? Por que luz amarela? Porque as luzes da minha casa são todas amarelas e a do corredor fica acesa, pra que o Pedro não durma na mamadeira. Quando ele terminar de mamar, eu boto ele aqui assim, ó, pra rotar aqui. Levanto mesmo ele, sim, sem cuidado, porque eu não quero que ele durma, entendeu? Aí eu levanto, vou lá, apago a luz do corredor, e aí eu dou um aconcheguinho e depois eu boto ele no berço, tá? Então, nesse primeiro momento, onde a criança tem uma associação, a hora que você tira do peito ou tira da mamadeira, vai chorar. E aí você vai trazer pro colo. E aí você vai dizer assim, tá no colo da mamãe, tá no colo do papai, tá no colo da vovó, e eu vou te ajudar. Nas consultorias, assim, eu digo, dê um colo casulinho. Aqui, ó, apertadinho, gostosinho. Meu filho chora, arquei o corpo pra trás. Dê um colo casulinho. Isso vai ajudar o seu filho a se tranquilizar. Se você deixar o seu filho no colo solto, vai rolar. Gente, anota, façam isso. Eu tô falando pra vocês o que eu ensino na consultoria. Então, façam isso na casa de vocês. Se vocês têm alguma mãe que vocês conhecem, estão passando por isso, manda agora, ó. Pega o aviãozinho lá, manda pra essa mãe. Fala, vem assistir. Tá? Eu não vou deixar salva. Vem assistir porque vale a pena, tá? E aí eu vou embalar. E aí, gente, eu preciso entender assim, que eu acho que é um questionamento que vai ter e que eu tenho, que eu recebo, é assim, Fê, quanto tempo eu lido com esse choro? Galera, depende muito, sabe? Eu acho que depende muito de como a mãe tá ali naquele momento. Depende muito com relação à segurança mesmo, tá? Tipo, tá alimentado, tá trocado, tá com a rotina ajustada, tá com o ambiente ajustado, vou bancar. Porque isso depende muito do temperamento da criança, né? Então, assim, os meus filhos são aquelas crianças que protestam. Diana chorava. Diana tinha uma associação muito forte, né, com o peito. E era 50 minutos. Assim, eu falava, Jesus amado, essa menina não vai dormir nunca. Chorando 50 minutos. Mas ela tava no meu colo. Mas eu não vou aumentar o cortisol na hora dela dormir. Ela tava no meu colo. Eu tava dando todo o conforto pra ela. Eu tava muito tranquila, eu tava muito conectada com ela. A gente precisava mudar a forma de dormir, porque não dava mais. Aumenta o cortisol? O fato dela não dormir também aumenta. Ela não tava se sentindo abandonada em momento nenhum. Eu acho que é isso, sabe? Tem criança que chora 10 minutos, tem criança que chora 15 minutos. E aí é uma coisa que eu falo muito pra quem eu atendo. Choro faz parte da infância. E eu como mãe... Ontem eu falei isso pra uma cliente. Eu como mãe preciso estar aqui pra ajudar o meu filho a se regular. Essa é a minha expectativa. A minha expectativa não pode ser que eu consigo conter o choro do meu filho. Porque quando eu entro com essa expectativa, que tipo, eu dou conta do choro do meu filho no sentido de que eu faço algo que ele silencia no momento. Primeiro que essa expectativa não é real. E depois que se eu tenho essa expectativa, eu tô dizendo não só de uma criança ali de pequenininha de meses, mas de uma criança de 2 anos. Cara, não vai funcionar, a educação não vai funcionar. Eu não posso entrar na maternidade, na paternidade, na ideia de que eu paro o choro do meu filho. Eu tenho esse poder, que essa é a minha função. A minha função é te acolher. A minha função é estar aqui com você, é te ajudar. Mas não é silenciar o seu choro. Foi muito tempo pra eu entender isso. E é muito mais libertador eu entender isso. Fernanda, todos os dias você tem essa calma, esse domínio. Óbvio que não, né, gente? Acorda pra vida, alô, gente. Eu sou um ser humano. E tem dia assim, a Diana não tá mais nessa fase da birra, tá? Mas assim, Pedro ainda vai entrar, né, nesse choro. A questão aqui em casa não é o sono. E eu entendo que vai, por exemplo... Pedro, vou dar um exemplo aqui, ó, que tá acontecendo agora. Pedro vai fazer 1 ano e, começou já
a bizarrice pra sair do banho, entendeu? Entra pro banho, curte, ama o banho, bate as mãos no banho, aquela delícia o banho. A hora que eu vou falar, eu vou avisando, ó, nós vamos sair do banho, eu fecho chuveiro, deixo ele um pouco ali no banheiro no chão, brincar. Nós vamos sair do banho, tô avisando. Cara, a hora que eu tiro ele do banho, eu avisei, eu permiti que ele ficasse um tempo pra ele brincar, porque eu acho importante, pra ele tá curtindo, eu acho que ele tem esse prazer. Mas na hora que nós vamos sair, nós vamos sair. Aí eu lido com o choro. Pega ele no colo. Não põe nem chupeta nessa hora. Não ponho. Trago pro colo. Porque eu acho que quem usa chupeta tem que ter essa noção, assim. É óbvio que agora que ele tá doente, tá muito mais com a chupeta na boca o tempo inteiro, né? Mas, de maneira geral, eu não gosto de acolher sempre com a chupeta. Eu acho que ele precisa ser acolhido. Da mesma forma que eu não curto a ideia de acolher sempre com o peito. Eu não quero que acolha sempre com a chupeta. Ele precisa entender que tem a mãe dele sem a chupeta. Tem o abraço da mãe dele, entendeu? Então eu tiro ele do banho. Vou acolhendo ele no meu colo e tal. A gente vai caminhando pro quarto. E aí ele vai se acalmando. Tem dia que se acalma, tem dia que super se acalma super rápido. Tem dia que ainda rola o protesto, eu troco toda a roupa com ele chorando. Mas Fernando, e o cortisol? Daqui a pouco ele vai dormir. Gente, eu tô tranquila, tá tudo bem, ele tá protestando. Criança chora, é a forma que ele tem de se comunicar. E na hora da mudança dessa forma de adormecer, vai rolar choro. E a gente precisa ter essa expectativa ajustada. Porque se a gente não tiver, é onde a gente sai do quarto, é onde a gente pula bizarramente na bola de pilates, é onde... Entendeu? Eu acho que um pouco tem da gente não conviver hoje com outras crianças. Eu, por exemplo, fui conviver com crianças sendo a minha filha, né, a Diana. Eu não convivia com outras crianças. Eu não tinha noção de que criança chorava, entendeu? E de que... a primeira vez que a Diana deu um show de choro, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Então eu acho que olhar para esse choro, é óbvio que entendendo o que acontece por trás desse choro. Tem uma necessidade que não tá atendida, igual esse choro que eu contei pra vocês na madrugada. Esse choro, confesso que me desesperou na madrugada hoje, porque tinha uma necessidade não atendida, tinha uma dor ali, tinha um desconforto ali, né? Eu acho que sempre eu tenho que olhar, tem um desconforto ali, né? Assim, no sentido de tem dor, tem fome, tem fralda molhada, enfim, eu preciso atender. Minha função é atender. Agora, não tem. É uma questão assim, é uma luta com o sono, porque estava habituada a dormir de outra forma. Enfim. Bom, então, queridas. Então eu preciso acolher e mudar. Então, a gente vai colocar pra dormir ninando. Fez uma semana isso? Deixa eu só falar uma coisa. Fer, não tá rolando, eu não consigo tirar do peito acordado. Ou então, meu caso é mamadeira, cara, não sai da mamadeira acordada, não dá. Eu coloco antes, mas também não resolve. Não? Várias coisas. Troca a ordem. Eu particularmente nunca fiz isso na minha casa. Mas troca a ordem, entendeu? Dá mamada, banho e dormir. Agora, depois que passar esse rolê aqui da doença, eu quero começar a escovar os dentes do pelo depois da mamadeira, porque eu acho isso muito importante. E eu não tô fazendo. Eu preciso começar a fazer. Então, coloca escovar os dentes depois da mamadeira, né? E aí, gente, na hora que entra pro quarto já mamou, não vai mamar. E aí você não tem aquilo de, meu filho, né, a hora que eu vi, dormiu mamando. Porque, gente, não adianta eu, no primeiro momento da noite, deixar essa criatura dormir mamando, porque eu tô com pressa, porque eu quero jantar. Aliás, voltemos comigo. Tem que ir jantado pro quarto. Eu tenho que ir alimentado pra que eu não tenha fome naquele horário, pra que eu não esteja irritada com isso. Isso é um ponto muito importante, tá? Eu percebo muito que quando às vezes eu entro no quarto e eu tô com fome, eu vou ficando irritada ali, eu nem sei porque eu tô irritada, mas eu tô irritada. Né? Então acho que essa é uma orientação assim, muito importante, que eu falo muito nas consultorias. Olha, vá jantada, vá alimentada pra colocar teu filho pra dormir. Vá feita xixi, não vá com vontade de fazer xixi, porque né, senão você não consegue estar bem ali, né? Colocou pra dormir ninando, tá? Eu tava falando um negócio, perdi a linha do raciocínio, que eu olhei o pessoal entrando e perdi a linha do raciocínio. Não adianta você falar assim, mas funciona colocar no primeiro momento da noite, eu quero só mudar os despertares. Pelo amor de Deus, escuta o que eu tô falando pra vocês. Não adianta mudar os despertares se essa criança não sabe dormir de outra forma. Não vai mudar. Imagina se você dorme, sei lá, você dorme, seu marido te chacoalhando, chega no meio da noite, ele quer que você durma de jeito diferente. Não dá, gente.
A gente tem que ensinar a hora que a criança tá ali com sono, com a pressão homeostática mais alta, a hora que a criança ainda tá acordada, no meio da noite. Não dá pra querer mudar as coisas, sendo que no primeiro momento você fortaleceu aquilo que é mamando que se dorme, ou, entendeu? Então é desde o primeiro momento da noite, não dá pra fazer uma hora e não fazer outra. Eu brinco assim, ó, dorme mamando, dorme ninando, qual é a associação que você vai tirar? A partir do momento que você escolheu que é dormir mamando, então é dormir ninando, não vai mais, a massa joga fora. E aí eu vou partir dali pra uma forma diferente. Eu acho que isso é muito importante de ser claro. Então tá, então agora meu filho dorme sendo ninado, tá? Qual é o próximo passo? O próximo passo é reduzir o balanço, né? O próximo passo é reduzir o balanço. Vou dar um colo mais parado. No momento que eu tô dando colo mais parado, eu começo a colocar essa criança menos adormecida no berço. Sabe aquele momento que você fala, Fernanda, só no primeiro momento da noite, por enquanto? Fernanda, ferrou, cara. Se eu colocar meu filho menos adormecido no berço, não vai dar certo, não. Ele vai acordar, ele vai querer vir pro meu colo de novo, vai virar uma bagunça. Se ele acorda e ele não chora, deixa ele ali. Deixa ele ficar ali, tá tudo bem. Se ele chora, traz ele tenta primeiro, eu sempre falo assim, ó, antes de trazer pro colo de cara, tenta acolher direto no berço. Não funcionou, traz pro colo. Acalma, acalmou, devolve pro berço. Tem que ser assim. E aí, a gente vai fazendo isso no meio da noite. Então, assim, aí, cara, eu não vou conseguir falar aqui na live, porque assim, eu acho que é muito individual, eu já falei sobre isso nos stories, mas assim, eu preciso entender qual é a idade desse bebê, qual de fato é a necessidade que essa criança tem ainda de mamar à noite, se essa criança não tem mais essa necessidade, mas inicia ali nesse primeiro momento, faz isso nesse primeiro momento, muda isso. Quando a criança já tem ali mais do que 6 meses, eu já oriento também que faça essa mudança nas sonecas. É difícil, não é fácil, mas faça. Menos de 6 meses, às vezes é difícil, porque às vezes essa mãe tá sozinha com essa criança, né? E é muito difícil mudar todas as sonecas, mudar todas as formas de adormecer, mas é muito importante que a gente vá mudando. Não consigo mudar na soneca, é muito difícil. De repente eu atendi uma família recentemente que a criança tinha 1 ano e pouquinho e tinha horário pra dormir no dia, né? Se fazia uma soneca só, precisava dormir naquele horário, porque precisava ir pra escola depois, então, tipo, não tinha como ficar tentando dormir de outra maneira. O que a gente fez? Mudou a noite e deixou a soneca. Funciona? Na grande maior parte das vezes funciona. Nesse caso foi sucesso, a menina começou a dormir a noite inteira e ainda na soneca dormia mamando. Essa mãe, agora ela me mandou mensagem esses dias falando que ela tá pensando em desmamar, então que ela vai começar a tentar mudar a forma de adormecer também na soneca. Mas é um processo, né? Agora à noite, se eu escolhi que não dorme mais ninando, não dorme, joga fora, muda, acolhe dessa outra maneira. Pôs no berço, tá chorando, põe a mão em cima, dá uma chacoalhadinha. Tira a mão, dá um tempo, permite que a criança permita que ela faça o movimento por ela para pegar no sono. Isso é muito importante, gente, eu falo isso diariamente nas consultorias, assim, eu digo, mãe, permita o espaço para o seu filho pegar no sono. Carlos, eu acredito que você não estava no início ali da live, mas é exatamente isso. Não adianta você focar nos despertares. O que vai fazer com que os despertares acabe é essa criança sabendo emendar os ciclos de sono. É óbvio que não é só isso. Eu preciso, né, cuidar da rotina, eu preciso cuidar do ambiente de sono. Existem outras coisas que precisam ser avaliadas. Mas sim, a questão do adormecer... Ai, Fernanda, mas o filho da fulana dorme ninando, pulando na bola de prata e dorme a noite inteira, mesmo tendo essa associação. Cada ser humano é único. Talvez pra ele funcione. E eu vou falar mais pra vocês. Talvez pra ele funcione nesse momento. Isso não é garantia que vai funcionar sempre. Acompanho famílias que chegam até mim por conta, às vezes, da soneca e não querem mudar a forma de adormecer à noite. Pra mim tá tudo bem. O que eu, como profissional, sempre oriento é o seguinte: tá tudo certo, tá funcionando, ok, tá? Mas a minha questão é, se algum dia começar a pipocar o sono da noite, a não ficar legal, a primeira coisa que você vai ter que mudar é essa forma de adormecer. Tá ok com relação a isso? Mãe, tá ok, tá lindo, segue. É isso. Associação, por exemplo, de chupeta. Pedro tem associação de chupeta. Antes dos 6, 7 meses, não vai conseguir voltar essa chupeta pra boca sozinho. Então, a orientação é,
Manda essa criança pro berço, acordada, com a chupeta na boca. Deixa a criança sugando ali até relaxar. A hora que a criança estiver quase relaxando, dá uma puxadinha na chupeta, com o intuito dela conseguir aprofundar o sono sem precisar o tempo inteiro a chupeta na boca, tá? Isso costuma funcionar muito. A grande maior parte dos pais que eu atendo não querem tirar a chupeta e pra mim tá tudo bem, mas precisa fazer isso com a criança para que a criança consiga se libertar ali e aprofundar o ciclo de sono sem estar com a chupeta na boca. E funciona, tá? É chato, mas funciona. Se a criança é maior ali do que 7 meses, minha orientação é o que eu faço na minha casa e o que eu dou na consultoria eu falo. Chuva de chupeta, façam aquisições. Vão lá na farmácia, comprem 5, 6 chupetas, porque no meio da noite precisa ser fácil achar esse raio, essa chupeta no berço, e coloquem a chupeta. Se você precisar ir lá em algum momento para ajudar, você pegue com a mãozinha da criança, pega a chupetinha e volta para a boquinha da criança. Isso faz com que ela entenda que ela vai fazer esse movimento e não você. Isso é neuroplasticidade, né? A gente ensina esse movimento ali para criança que ainda não sabe. E para criança que já tem essa destreza, a gente mostra que é ela que vai fazer isso, tá? Existem associações de tapinha no bumbum, existem associações de pegar o cabelo da mãe, precisa ir sendo tirado. Há protesto, mas a gente vai tirando, né? Então eu acho que ter essa clareza do que precisa ser feito e colocar em prática, né? De novo, isso não é só isso. Quando eu faço um atendimento personalizado, eu mando um questionário gigantesco para essa família responder. A gente acompanha, eu mando um audiocurso, depois eu mando o meu e-book, e aí a gente faz a videochamada, e aí depois a gente acompanha por 30 ou por 60 dias diariamente, aonde essa mãe vem trazendo todas as dificuldades para que eu possa alinhar com ela, aonde a gente ajusta a expectativa também dessa mãe no processo. Então, é óbvio que assim, se tem um acompanhamento, é porque não é do dia pra noite. Então, quem tá aqui, quer sair da live, quer colocar aí pra Fernanda, eu não tenho como, enfim, gente, não tem como, faz sozinho, mas coloque isso em prática. Não tenho como comprar consultoria, mas tenho como comprar teu e-book, compre o e-book. Tô pensando muito em fazer um workshop de novo, mas tô avaliando a ideia de como é que de repente eu posso pensar de repente numa faixa etária, enfim, tô pensando, tá? Mas se precisar dessa ajuda personalizada, me chama que eu explico da consultoria, a gente parcela em 5 vezes. É um negócio que assim, não dá pra ficar sentada na onde vocês estão, com a criança dormindo mal, com a criança pensando assim, vai passar. Eu atendo famílias, às vezes, com criança de 2 meses e falo assim, vou esperar passar essa gestação. Gente, não é passou essa gestação e vira uma chave. Se tiver um hábito que não tá legal, se tiver alguma coisa que não tá ajustada, não vai virar chave, não vira chave. Vira chave quando a gente pega as rédeas. Fernanda, mas eu não tenho rede de apoio. Gente, assim, vamos lá. É fácil sem rede de apoio? Cara, não é fácil. Porque assim, tem hora que você quer só que alguém pegue a criança no colo pra você poder respirar, não é? Eu sinto muito isso, assim. Eu senti isso da Diana e eu sinto isso ainda do Pedro. Mas assim, dá pra ficar sentada reclamando que você não tem rede de apoio e que você também não tá dormindo? Esperando, sei lá quando que isso vai melhorar? Não dá. Eu já atendi crianças de 4, de 5 anos, tá? Normalmente eu atendo crianças até 3 anos, mas já aconteceu. Porque não muda o hábito. Se a gente não pegar as rédeas e dizer, olha, eu vou colocar isso em prática e eu vou te ajudar e nós vamos mudar, não muda o hábito. E é muito importante porque o hábito de sono, gente, é uma coisa que vai levar pro resto da vida. A criança precisa entender que ela vai entrar no quarto dela e que ela vai fechar o olho e que ela vai conseguir relaxar pra dormir. Fernanda, isso é surreal, isso não existe sim. Eu faço isso na minha casa, eu ensino famílias a fazerem isso. Isso existe sim. Eu não tô falando de criança de 3 meses dormindo a noite inteira. Eu nunca falei isso, eu não acredito nisso. Tem o filho da fulana que tem 3 meses e dorme a noite inteira. Ótimo, sorte dela. Né? Não é o esperado. Normalmente o esperado é uma criança que ainda acorda, que acorda pra mamar, mas que acorda, mama e volta a dormir, entendeu? E não fica bagunçando a noite, né? Então eu acho que também ajustar essa expectativa, porque hoje eu vejo muita gente vendendo sobre sono, como se assim, é só colocar seu filho no berço e sair do quarto que vai resolver. Cara, não é assim. Contei aqui, quem tá desde o início da live, contei o que tá acontecendo na minha casa agora, com o Pedro, com o Rosella. Não é assim, é como alimentação, é algo que eu sempre preciso vigiar. E eu acho que o sono, assim como quem tem questão com a alimentação com os filhos, é algo que às vezes desafia assim a gente, sabe? Porque a gente tá cansado, porque a gente quer uma resolução, porque a gente fica às vezes perdido e não sabe como agir, tá? Então, galera, eu acho que é isso que eu queria trazer pra vocês. Agora eu vou lá, tô escutando a minha cria aqui fora, comendo pra dormir daqui a pouco. Vou dar atenção ali. Eu queria falar pra vocês colocarem o que a gente conversou aqui em prática.
Precisa de ajuda? Me chama que eu explico como é que eu trabalho. Para de achar que privação de sono é normal. Para de achar que uma hora passa. Não passa se eu não ajustar. A família adoece se eu não ajustar. Eu não tenho uma solução assim. Eu não garanto que, tipo, em 15 dias vai resolver, 30 dias... Não. Eu contei pra vocês que Diana foram 50 dias de muita luta. Mas a gente tem um caminho, a gente tem embasamento científico pra explicar. Olha, o sono funciona assim, olha, faça isso. E eu tenho segurança pra falar isso pra vocês. E, de novo, é sem abandono. Não é com abandono. Não acho que é, bota no berço e sai do quarto. Não é assim. Eu não acredito nisso. Eu não faço isso na minha casa. Eu nunca fiz isso na minha casa. E eu não ensino assim, tá? Certo? Certo? Eu vou deixar essa live salva no YouTube, tá? Aqui no Instagram eu não vou deixar não, mas lá no YouTube eu vou deixar ela salva, eu vou baixar, depois na hora que eu tiver um tempinho eu subo pra lá e eu deixo o link aqui pra vocês. Eu espero ter conseguido trazer pra vocês a informação, pra que de fato vocês peguem a rédea na casa de vocês e mudem, porque eu digo que isso mudou a minha maternidade e eu sei que eu já mudei a maternidade de muitas mães, que eu trouxe tranquilidade para muitas mães e eu espero hoje nessa live ter conseguido trazer um pouquinho pra vocês também. Tá bom? Eu entreguei o que eu pude, agora vocês peguem a informação e coloquem em prática. Porque, infelizmente, é isso. Eu não posso ir aí, é vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Adorei o horário. Vou tentar me organizar para sexta-feira que vem estar aqui de novo nesse horário, tá bom? Beijo, viu?